Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, que vive para sempre, e nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Glórias a Deus pelas ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado de sermos ainda mais edificados com sua mensagem, amém? Glórias a Deus por isso. Tudo que for dito seja para edificação e para a glória do nosso Pai, amém? Vocês vão ouvir barulhos, aqui tem mais pessoas que moram aqui, por favor, atente-se à mensagem. O Senhor fala, vai gritar nas esquinas, vai gritar nas praças. Então a gente não pode se limitar, né? A gente tem que falar. Nosso dever de filhos cristãos é falar, amém? Então pode ser que eu pare aí algumas vezes, mas vamos em frente, amém? Para dar início aqui eu vou ler a primeira carta de João, capítulo 2, versos 15, que diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma afirmação aqui, né? Uma afirmação e um conselho. O conselho é: não ame o mundo, nem o que nele há. E o conselho, se alguém ama, e a confirmação, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos entender que dedicação é essa, que questões são essas do mundo, que mundo é esse, né? Que nos prejudica de tal forma que não nos possibilita, né, ter aí o Senhor em nossas vidas. Eu vou ler aqui Salmos, porque é bem interessante, e eu vou falar de alguns assuntos, né, mas é sempre sequentes, né, do que diz a palavra aí, que eu tenho colocado pela compreensão da letra de modo espiritual, eu tenho colocado no canal. Qualquer vídeo que você for ver aí, eu te garanto que você, atentando-se para a edificação, será edificado com certeza. E assuntos colocados aqui serão esperança, confiança, equilíbrio, consciência e temor de Deus. Para chegar ao nível do temor de Deus, para chegar ao nível da confiança de que você não está preenchido do mundo, mas preenchido de Deus, você precisa entender essa esperança, essa confiança, esse equilíbrio, a consciência. O Evangelho está repleto de mensagens, como lá em Romanos 12, versos 2, o clamor que o apóstolo faz, né? Amor, rogo-lhes que lhe ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Então, são muitas mensagens no Evangelho que vai trazer para a questão da consciência. Passamos por vários processos para que Cristo seja gerado em nós, para que de fato estejamos firmados na fé, até chegar, né, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, que tudo que ouviu, o fim é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, para chegarmos ao nível do amadurecimento, né, de temer a Deus, é compreender a questão da obediência também. Então precisamos crescer, né? Tudo é fase, tudo é um processo. Então vou aqui para Salmos capítulo 33. Vou ler a partir do versos 20, que diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Percebam que confiar e esperar, esperança, se temos esperança é porque estamos aguardando aí no Pai, né? É ter esse coração preenchido do amor de Deus. O que não é visível no mundo,
quando as pessoas estão preenchidas do mundo, né, não estão preenchidas do amor de Deus. Existem aqueles que ainda não tiveram conhecimento da verdade, ainda não foram, não tiveram encontro com a leitura, né, com a exposição de uma leitura, de um professar a palavra, como está escrito nos evangelhos, que é o poder de Deus, porque existem muitas formas de se ter encontro, mas nem sempre são pessoas edificadas. E aí as pessoas continuam sem ser bem orientadas, né? Então existem esses que ainda não foram alcançados, mas serão, porque nós estamos no tempo de expandir a mensagem do reino. Para isso que está aí as plataformas digitais, em especial as crianças e os jovens, os adolescentes, eles têm muita praticidade nessas questões. Então é o Senhor que leva o conhecimento dele. Ele usa pessoas, ele usa as plataformas, ele usa vários meios, mas o mais importante, acredito eu, é o tocar do Espírito Santo, para que as pessoas, coloquei a questão dos jovens, eles vão chegar num momento que os experimentos da vida deles, da aceitação das coisas que são colocadas nos entretenimentos, eles vão querer saber o que é pecado, o que não está de acordo aí com a vontade de Deus, até que de fato tenha confiança que Deus é o Criador dos céus e da terra e que a Bíblia é a palavra de Deus. É um processo, né? Vão chegar de acordo com ao trabalhar do Senhor na vida de cada um, amém? E isso é interessante porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus que chegaria o dia em que não precisariam dizer conheça o Senhor, porque Ele mesmo, né, Ele mesmo se apresenta, Ele mesmo ensina, Ele que faz a circuncisão no coração, Ele que nos sonda, Ele que nos conhece. Então o Senhor vai trabalhar e que está trabalhando para que vidas sejam transformadas e libertas, porque Deus é santo, né? O Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e Ele conhece as intenções, Ele conhece as pessoas, né? Então não vai ficar ninguém para trás. Disso pode ter certeza absoluta que, como evangelista, isso alegra o meu coração. O Senhor, Ele não perde o controle de nada. Então não pense que o Senhor vai deixar pessoas que têm um coração bom para trás. Não vão ficar para trás. Amém? Mas o mundo está aí, né, como um trem desgovernado. Agora, no momento, porque sempre tem aquelas questões polêmicas. Tem a questão de uma esportista, não vou colocar o nome, eu não vi direito, só por alto, mas entendi como interessante. Viralizou aí, né, porque ela colocou em libras que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso, ela pode até ser punida por conta de uma conduta ali do esporte que tem que ser seguido. Mas ela usou o tempo, né? E é isso que todos os cristãos, todos os que são chamados, têm que se atentar. Em tempo e fora de tempo, precisamos estar preparados. Porque o que tem que brilhar não é o ser humano, mas o que vive em nós, Cristo. Então precisamos estar atentos, né? Porque existem muitas distorções. E quando eu coloco que o trem está desgovernado, é porque o trem trabalha para que pessoas não sejam transformadas, para que Cristo não seja exaltado, para que a mensagem do reino não seja expandida. Então, para isso é importante, como um grande circo no mundo, que as pessoas tenham seus entretenimentos e estejam muito desfocadas da luz, da verdade, amém? Então, o nosso papel é muito importante. Para isso, precisamos confiar que o nosso coração está repleto de Deus, está repleto do amor dele.
para termos compaixão daqueles que ainda estão se dedicando ao mundo. É vaidade, é o desejo da riqueza, da fama, de tantas coisas, né, que mantém o coração vazio e que precisa ser preenchido, e só a palavra do Senhor nos capacita, né? Vou ler aqui uma exortação maravilhosa, você se atenta ao que vai ser colocado, tá? 2 Coríntios. Vocês tenham um pouco de calma aí, porque eu tô em outro estado e não deu para trazer tudo, né? Inclusive, acabei deixando, mas não foi de propósito, quando eu chegar lá eu deixei a minha Bíblia de estudo lá. Tô com uma outra aqui que ainda é nova, né? É a mesma, a NVI, mas ela tem as letrinhas miudinhas. Eu preciso ter um pouco mais de calma. João. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 18. Então vocês se atentem às exortações que ele coloca aqui, tá? É bem interessante. Que diz: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus, e aqui é o Deus com D minúsculo, tá? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Só um instante. Pronto, pessoal. Voltando aqui para verso 5, né? Capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ó, das trevas resplandeça a luz. Porque a luz é tão importante que as trevas elas não podem, né, de maneira nenhuma sucumbir. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei.
com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e, por isso, falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eu vou ler de novo isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso, ó. Versos 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgostar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, é da palavra do Senhor que nós precisamos para ter encontro com mensagens como essa, para que o maior número de pessoas na graça seja alcançados. Esse é o objetivo. E o apóstolo, ele coloca aqui a questão da consciência de todos diante de Deus. Tudo que façamos, tudo que vivenciamos, que transmita esse coração repleto do amor de Deus, né? Não sejamos pessoas insensatas, como as 5 virgens, né? Tem o vídeo aí maravilhoso das 10 virgens. Não chegamos a um processo de tolice, que já é um processo muito deprimente, né? O tolo, ele não quer aprender, ele não quer ser transformado. E o Senhor, na palavra dele, ele dá um novo espírito, ele transforma a conduta, ele se apresenta como Deus, o espírito dele é operante todo o tempo, para que vidas sejam libertas. Hoje, tornou possível, né? Ainda mais o alcance desses que precisam compreender a graça, graça é o favor imerecido em Cristo, né? A salvação por fé. E tá aí as plataformas digitais para que as pessoas se aprofundem no conhecimento de Deus, do seu eterno poder, do Evangelho, do que fora dado aos discípulos, ao apóstolo, então serem edificadas. Hoje é possível, porque o conhecimento não é mais limitado, né? Louvado seja Deus por isso. O que ocorreu aí, o vídeo anterior eu coloquei a respeito de diversos assuntos, mas eu falo bastante a respeito de Israel, o povo. Israel era Jacó. Falei o anterior da perseverança de Jacó. Por quê? Porque hoje nós somos judeus pela circuncisão do coração. Hoje nós fazemos parte desse número alcançado aí na graça do povo de Deus. Então, é um povo distinto, é um povo que tem que estar consciente da sua responsabilidade aqui, né? Então, precisamos entender, né, onde que nossa esperança tem que estar, como diz o salmista, Salmos 33, no Senhor. Glórias a Deus, né? Nisso vai evidenciar nossa confiança nele, e aí teremos equilíbrio no trato, no viver, no todo, no professar nossa fé e usar o tempo
a favor do reino, né? Que mais situações viralize de pessoas enaltecendo a Cristo, enaltecendo a palavra dele, porque vai envergonhar aqueles que não são prudentes, aqueles que não estão sendo cautelosos, que estão distorcendo a palavra do Senhor, né? Vai envergonhar, porque o Espírito é que trabalha na consciência, como eu acabei de colocar aqui, né? Na consciência, como que está a consciência, né? Diante de Deus. Então o Senhor trabalha assim, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Sempre eu entendo que nosso olhar fixo, devemos estar aí atentos, né? A edificação, porque o Senhor, Ele exorta a quem Ele ama, né? E o mundo precisa ser exortado. Esse mundo que não está com o coração preenchido de Deus, mas é um mundo de contaminação. Para vocês terem ideia do quanto que a palavra do Senhor nos edifica e o quanto que precisamos estar voltados com a nossa mente para a palavra do Senhor. Aqui em 1 Reis, capítulo 11, versos 11, bem fácil, né? 1 Reis, capítulo 11, versos 11. Eu vou tirar aqui apenas esse versículo, tá? Mas não é para colocar uma palavra fora de contexto, porque esse nunca foi a minha intenção. Aqui no capítulo 11, se você ler, vai falar a respeito, tá o subtítulo, As Mulheres de Salomão, tá? Mas eu vou pegar aqui porque é uma exortação que cabe bem no que eu vou colocar, tá? Vou ler versos 11. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Aqui tem duas informações importantíssimas. Eu tenho sempre colocado, né, quem é o Israel. Israel foi Jacó. Quem é o povo do Senhor? Todo hoje, que já faz parte aí da família de Deus, que está alinhado ao corpo de Cristo, que foi circuncidado no coração, justificado em Cristo. Esse é judeu, né? Judeu é quem é circuncidado no coração. Então depende muito de uma evolução da vida para que nós nos tornemos aí membros da família de Deus. Eu já falei a respeito disso. Só que a aliança ela foi quebrada, né? E se você for para Reis, se você for para o Primeiro Testamento, como colocam, que a palavra do Senhor é uma só, você vai ver aqueles que fizeram a vontade do Senhor e aqueles que não fizeram. Qual é a vontade de Deus? Que os seus mandamentos, que os seus decretos, que são perpétuos, fossem obedecidos, respeitados, né? Para que houvesse sempre diferencial na terra de pessoas de princípios, de pessoas de filhos de Deus. E é interessante também aqui a outra questão que entra, que o Senhor ele não tira, por quê? Porque essa descendência, ela, né, é a promessa do Senhor, né? Aí eu teria que voltar para outros assuntos e tenho colocado essa questão da primogenitura, das bênçãos, das promessas terrenas e as bênçãos espirituais prometida a Abraão, né? A descendência de Abraão, tanto aos que o obedecessem, ali teria as bênçãos terrenas, porque estão com o mundo, está aplicado o mundo na riqueza, na ganância, tanto aos filhos que se tornariam no filho,
adquirir aí as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, essa que o próprio pai na fé Abraão entendeu que seria mais importante. Então o Senhor trabalha desde o início da humanidade até o seu Filho, trazendo o conhecimento do caminho a seguir. E hoje nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, mas Cristo se revela na própria palavra, porque desde Moisés testifica dele. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus na sua interação. Claro, voltando para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e nos possibilita entender todo o restante dos livros dos reis, no tempo dos reis, do tempo de Gênesis, da criação, de como que foi, né, o avanço aí para que a humanidade se expandisse sobre a terra. Vamos ter conhecimento dos decretos através de Moisés e aí subsequente do que foi dito pelos profetas. Então o zelo de Deus é grandioso, né, para que nós possamos estar enriquecidos e com esse coração preenchido dele, com conhecimento, porque é como diz lá, o primeiro maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar todo o seu coração com conhecimento. E ao nosso semelhante como a nós mesmos. Isso se cumpre a lei e os profetas. Então estaremos com Cristo gerado em nós e amadurecidos quando tivermos de fato uma consciência, que é, né, um dos assuntos que eu estou elaborando, que eu estou colocando aqui. A consciência, uma mente, né, espiritual de fato. E aí vamos entender o temor e ter temor de Deus, com certeza. E o assunto interessante também que aqui foi abordado a respeito de Jerusalém, a cidade que escolhi. E o assunto anterior aí eu coloquei a respeito do Estado de Israel. E vocês veem, né, a importância de Jerusalém. Aí é para mais para frente, tá? Mas aqui o Senhor já está colocando a cidade escolhida, né? Então muita coisa aí tem que ser desconstruída, né? Para não ficar dando poder a homens que não estão ali nem um pouco interessados na edificação de um certo número de pessoas, escravizadas mentalmente porque estão entendendo a palavra distorcida. Isso é grave. Eu vou aqui para Lucas agora, tá? Não vai dar para ler tudo, gente. Tem vários assuntos aqui que precisariam ser abordados, tá? Lucas 19, a partir do verso 41. Vai dizer: é um lamento sobre Jerusalém, tá? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus concedeu. Pegando o vídeo anterior e aqui, né, essa quebra da aliança, já profetizado, foi profetizado também lá em Josué 7, né, 11, se você quiser confirmar. A quebra da aliança, ela causou um dano muito grande. Vou fazer um resumo aqui, porque quando Yeshua chega, ele percebe que o povo está esperando um rei que reine para os seus próprios objetivos e não entendem o reino espiritual. E até hoje as pessoas não entendem, infelizmente. E esse é o nosso papel na terra, trabalhar contra essa cegueira, né, que impede que as pessoas sejam edificadas.
e sejam libertas para que o amor de Deus seja inteiramente nos nossos corações. Ele chora porque ele está vendo o que aconteceria ali depois dele, a invasão histórica, né, lá da cidade e a destruição que foi. E aí depois, eu coloquei no vídeo anterior, houve aí uma desintegração do Estado de Israel para se tornar independente. Mas o foco é Jerusalém, onde estava ali o povo do Senhor, que teve que ser expulso por conta que não foi zeloso e nem obediente. E hoje, na história, hoje as pessoas dão o Estado de Israel a quem vive lá como o povo de Deus. Toda a criação é de Deus, né? Mas o que eles defendem não é o que Deus quer que nós defendamos, né? Propagamos, né? Que a gente propague no mundo. O que eles vivem, né? Não é o tesouro nos céus, é na terra. Então não é um povo, não é o povo do Senhor. Assim como muitos que professam a fé também não estão sendo o povo do Senhor, porque estão imaturos, estão cegos, estão dormindo, não estão dando ouvido à voz do Espírito para entender as Sagradas Escrituras e professar a fé no justo, a fé verdadeira, serem pessoas que têm causa, né, e razão quando diz respeito ao Evangelho, que é o poder de Deus, para que pessoas sejam libertas, para que vidas sejam desprendidas daquilo que as prendem no conceito contrário que não as edificam. Então, o próprio Salvador chorou, porque ele viu a ruína. Mas a ruína aqui, entenda, não é só material, não era só de escombros, de construção, mas é os templos que estão decaídos. O próprio livro de Lamentações vai colocar. Então, não estão edificados em Cristo. Muitos negam, muitos o veem como profeta, muitos zombam, né? Mas existem aqueles que dizem que são cristãos e que ainda precisam amadurecer, né? Então nós estamos aí, eu iniciei o vídeo dando graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos edificados. Então nosso foco tem que ser esse, a edificação, e nunca quebra, né? As pessoas estão quebrando princípios, quebraram a aliança, aí o Senhor vem e essa aliança firmada, ela é ainda mais preciosa, porque ela foi estabelecida com sangue, né? O sangue do justo. Então, ai daqueles que pisarem no sangue da aliança, como diz Hebreus, né? Ai daqueles que zombam, ai daqueles que profanam, ai daqueles que ocultam, porque cada dia, vendo aí, né, muito claramente que as profecias se cumprem, as profecias finais se cumprindo e pessoas não sendo edificadas, a responsabilidade ela é muito grande, né? Para que nós não usemos o tempo com responsabilidade, precisamos ter toda a cautela, né, no que diz respeito a propagar a mensagem da cruz. Vou ver aqui, gente, se eu acho rapidinho, peraí. Senão eu deixo pro próximo vídeo. Fala que terrível coisa é, né? O Senhor fala, deixa a ira comigo. Então vamos ser prudentes, né? Vamos nos atentar
a nossa edificação primeiramente, para depois buscar, né, propagar e levar as pessoas o conhecimento do quão importante é ter o coração preenchido com o amor de Deus, para fugir das artimanhas aí do mal, né? Então, louvado seja Deus por isso. Que o Senhor continue a nos capacitar, que Ele continue a nos orientar com seu Santo Espírito, para que o número, né, de pessoas alcançadas pela graça, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, seja mais e mais. Amém? Então, espero que vocês tenham sido edificados assim como eu sou. Vamos correr atrás da esperança, ser confiantes, equilibrados, né? E com uma mente consciente de que estamos em paz com Deus, né? E temê-lo, porque Ele é poderoso. Ele age todo o tempo para que vidas sejam alcançadas, libertas. O Senhor trabalha todo o tempo. Sejamos então canal e bênção, esses vasos, né? Sejamos um vaso de honra nas mãos do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz, até a próxima, assim o Senhor permitir.